Ao longo dos últimos 12 anos, nós fomos guiados como igreja por um pastor amável e zeloso, o Papa Francisco, que fez a sua Páscoa no último dia 21 de abril. Muitas são as marcas do seu pontificado e é sobre esse legado que nós falaremos hoje no nosso Pauluscast, que recebe com muita alegria a Dom Valdir. Muito obrigada pela presença, Dom Valdir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para compartilhar um pouco a nossa vida e o que a gente conhece do Papa Francisco, né? Com certeza a gente tem muita coisa para conversar. Então eu vou pedir para o senhor começar se apresentando, falando um pouquinho sobre o senhor, sobre, né, a sua família, conhecendo um pouquinho primeiro Dom Valdir. Tá bem, meu nome é Valdir, né? Valdir José de Castro, sou natural aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, aqui a 120 quilômetros da cidade de São Paulo. E os meus pais já faleceram, tenho outros 3 irmãos, né? Dois moram aqui em Santa Bárbara, um mora no Paraguai, né? E assim, eu fui para a vida religiosa, né, com 17 anos, quase 18, para os paulinos, e ali eu fiz todo o meu caminho, né, de discernimento, caminho vocacional, aí onde eu estudei, né, para a preparação para o sacerdócio, e depois também podemos falar, estudei também comunicação, e atuei em vários setores, né? Como paulino, Sim, né? sim. Em várias áreas do apostolado, como nós dizemos, né? E depois eu fui chamado, né? Chamado para ser bispo, né? Bispo da Diocese de Campo Limpo. Isso foi uma surpresa grande, há 3 anos, né? E o caminho que estava fazendo, claro que não deixei de ser paulino, né? Continua. Inclusive, sempre que colocam o nome, é sempre SSP, né? Ah, Sociedade de maravilha. São Paulo, né? Só que agora estou exercendo a missão paulina, o carisma paulino, dentro da Diocese de Campo Limpo e também na igreja no Brasil, né? Sim. Que acho que sabem que eu estou também dentro da comissão episcopal para a comunicação da CNBB. Então, ali temos a diocese e também temos o campo da comunicação para trabalhar, para atuar e dar a contribuição na evangelização. Com certeza, sim. E acho que é uma alegria, né? Acho que para toda a família paulina, o senhor como o primeiro bispo paulino, mas realmente é uma missão que como paulino, né, enquanto religioso paulino, teve várias missões, né? Teve várias funções, vários serviços que o senhor exercitou ao longo de mais de 40 anos, né? Nós conversávamos antes do início da nossa gravação, como religioso paulino, né? Exatamente, como Paulino, né, o apostolado, nós sabemos sempre, a gente começa já quando entra, né? Uhum. Então, na minha época, era muito forte a gráfica, né? Então, eu entrei lá na Raposo Tavares, né, no Sim. Seminário Paulino, e depois ali também atuando já no apostolado gráfico, depois eu fui para Caxias do Sul, eu fiz um noviciado, estudei a filosofia lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde tínhamos uma comunidade. E depois eu dei sequência aqui em São Paulo, voltei para fazer a teologia, né? A teologia, depois trabalhei 3 anos no domingo, no folheto, Sim. e me pediram para estudar, né, em Roma, onde estudei espiritualidade, né? Espiritualidade na Gregoriana, na Universidade Gregoriana, quase 3 anos ali. Aí voltei, me enviaram novamente para Caxias, ali exerci várias atividades, não só na área do apostolado, também da formação, assumi o noviciado, né? Foi muito bom aquele período, onde também aproveitei para estudar jornalismo, Ah, estudei jornalismo lá em Caxias. E depois, quando eu voltei para São Paulo, me pediram para ser diretor-geral de apostolado, né? Então, trabalhei um período assim, também nesse trabalho. Paralelamente, também estudei, eu fiz o mestrado de comunicação na Casper Libero, né? E atuei, né, depois como diretor-geral de apostolado, também como diretor da FAPCOM, né? sim. Depois veio a nomeação para provincial, né? Mas nesse período eu fui chamado para ser provincial na Argentina. Olha Então só. eu saí do Brasil por uns 4, 5 anos,
né? Foi no período que depois podemos falar, Sim. em que o cardeal Bergoglio, né, era o arcebispo de Buenos Aires, né? Sim. Aí quando eu voltei aqui foi pedido então para ser provincial, né, para exercer esse serviço e também para ser diretor da FAPCOM, né? Fiquei um período aí diretor, até que como provincial do Brasil eu fui para o capítulo geral e lá me elegeram superior geral dos paulinos, né? Aí acabei ficando ali 7 anos, né? Era para ser 6, né? Um mandato. Teve um de brinde. Um de brinde por causa da pandemia, infelizmente, Sim, né? sim. E daí, quando voltei ao Brasil, né? Terminei em julho, voltei em julho praticamente, né? 2 meses depois, o Papa me nomeou bispo para Campo Limpo, né? Então, uma missão, acho que muito enraizada no carisma paulino, né? Acho que a comunicação, esse apostolado sempre muito presente. E acho que a gente já pode começar a focar aqui, né, no nosso tema central, que foi justamente em uma dessas missões, como o senhor mesmo disse, que o senhor conheceu, né, o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio. Como que foi essa relação? Como que eram esses encontros com o então cardeal? Não, então, ele era o arcebispo de Buenos Aires, né? Sim. Não é que nós tínhamos amizade, assim, Sim. mas quando eu cheguei, me lembro, o provincial que estava deixando o serviço de provincial me levou para a gente se conhecer, né? Porque é o nosso bispo. Sim. E ali começou, assim, começaram alguns contatos, né? A gente, em outros momentos, assim, de encontro, quando precisava para algo relacionado à nossa congregação ali na Argentina, também em alguma celebração que nós íamos participar, né? Como se faz com o bispo na diocese, Sim, né? sim. É o que acontecia ali também. Me lembro que coincidiu naquele ano, naquele período que eu fiquei ali, tivemos o ano paulino, não sei se você se lembra, o ano dedicado a São Paulo, né? Sim, sim. E lembro que o cardeal, o Monsenhor, né, o arcebispo Bergoglio, né, ele nos recebeu a mim, recebeu aos provinciais da família paulina, né, e foram assim, e tenho recordações muito bonitas dele, não só nesse contato pessoal, mas também o trabalho que ele fazia ali na arquidiocese, né? Porque depois, comparando como ele era como arcebispo e como papa, ele continuou o mesmo no sentido Essência, né? de dar o valor, né, à evangelização de forma bastante radical, né? Radical no sentido de não só falar do evangelho, mas viver o evangelho, priorizando os mais pobres, priorizando as periferias, né? Ele era aquele arcebispo que celebrava nas favelas, até foi feito um filme, né? Agora não me vem o nome, Elefante Branco se chama, né? Onde nesse filme aparece um bispo lá, que é ele, na verdade, né? Que ele atuava muito intensamente e incentivava o clero também, né? A dar essa atenção especial aos marginalizados. Ele já falava dessas pessoas que vivem na periferia existencial, na periferia social, né? E depois, como igreja, depois como papa, né? Ele levou isso para um ambiente ou para uma dimensão maior, a dimensão universal. É claro, por toda a caminhada dele, também ele participou depois da Conferência de Aparecida, né? Sim. Que muito influenciou também no seu pontificado e assim por diante. Então, ali foi assim o contato pessoal, né? Eu via ele, o cardeal Bergoglio, um bispo humano, né? Humano, mas também muito radicado no Evangelho, né? Enraizado ali mesmo, né? Na palavra de Deus e buscando viver o Evangelho na prática, né? E acho que uma das grandes características que, enquanto Paulos, né, enquanto família paulina, a gente também pode destacar, era o carinho realmente que o Papa Francisco tinha com os paulinos, né? Ele costumava realizar retiros,
nos espaços paulinos, então ele realmente tinha esse apreço, Isso, vamos chamar assim, pela congregação. Isso, depois foi no período que eu estava como geral, né? Sim, Que depois a sim. gente pode falar, mas ali também em Buenos Aires, me lembro que ele fez convite, né? Para que os paulinos, porque lá na arquidiocese, naquela época, não sei se hoje continua, mas a arquidiocese tinha uma boa estrutura de comunicação lá. Né? Então tinha TV, tinha jornal, rádio. E uma vez eu me lembro, ele falou assim, mas tem algum paulino para trabalhar aqui, né, com a gente, né, na comunicação, né? Aí, infelizmente, nós éramos poucos ali, então não tínhamos possibilidade de contribuir também com a diocese. Mas lembro o interesse e a valorização que ele dava para o nosso carisma. Sempre, quando eu estive com ele, vi uma pessoa que deu sempre importância a esse carisma da comunicação, né, que veio do nosso beato Alberione, né? Sim. E não só dos paulinos, mas da família paulina. Ele tinha um apreço muito grande pela família paulina. E como provincial, né, como o senhor comentou, alguns encontros aconteceram, certamente alguns pedidos, que a gente sabe, né, que sempre existem essas tramitações. Tem alguma situação que a gente consegue destacar do período que o senhor era superior provincial, né, lá na Argentina, que teve, assim, o dedinho do cardeal Não, Bergoglio? achei interessante, quando eu falei do ano paulino, nós fomos lá e sabe que tinha também a questão da indulgência, né, de visitar alguns santuários, né, para ganhar indulgência. E eu me lembro que me marcou assim, ele falando assim, eu vou colocar também todas as capelas da família paulina como lugar para conseguir indulgência, né? Sim. Quer dizer, ele incluiu nas igrejas já onde ele já tinha escolhido, né, como lugares para ganhar indulgência, como agora no Ano Santo, né? Sim. Ele falou assim, eu também vou estabelecer que as capelas, todas as capelas da família paulina sejam um lugar também onde se pode conseguir indulgência, né, plenária. Então, isso me marcou bastante, né, esse fato aí, né, um dos que me marcaram. E são fatos que às vezes a gente não sabe, né, assim, não tem dimensão realmente. A gente que tá aqui na outra ponta, né, assim, até distante, aqui em outro país, mas a gente sente realmente desse apreço. E o senhor nomeado por ele, né, assim, qual que é o maior ensinamento, assim, que o Papa Francisco deixa para Dom Valdir, pessoalmente? Olha, primeiro, antes de tudo, acho que para nós, né, mas para mim, assim, é o seu exemplo de vida, né? Que o Papa Francisco não foi um papa ou uma pessoa, né, antes de tudo um ser humano, né? Depois um cristão, né, um batizado, né, como ele sempre dizia, né, e bispo e papa, né? Ele não foi de palavras, ele foi de fato de ação, né? Claro, palavras e ação. E o que me marcou desde o início do pontificado dele foi justamente aquela exortação apostólica, né, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, né, onde ali está o programa de todo o pontificado dele, que ele levou ao pé da letra tudo aquilo que ele escreveu lá no início, onde inclusive nessa exortação ele diz que é o programa do pontificado dele, né? Então, fazer do Evangelho, de fato, um programa de vida, né? De vida pessoal, de vida comunitária e vida da igreja, né? E colocando o Evangelho, Jesus, que é o Evangelho vivo, como ele diz, né? É a referência, né, para a missão da igreja, né? Então, quando a gente fala assim, o Papa Francisco se preocupava com os pobres, né? Tá certo, se preocupava com os que vivem nas periferias existenciais, né? Aqueles últimos. Ele estava aberto a todos, como Jesus esteve aberto a todos, né? Mas ele segue os passos de Jesus, do Mestre, né? Que estava aberto a todos, mas tinha uma preferência para os que sofriam, os que sofrem, né? Os que passam por situações difíceis, né? Que justamente o Evangelho é a força de transformação, né? Sim. Em Cristo Jesus, vivo, né? Morto, ressuscitado, né? A igreja acredita que essa força continua hoje na igreja viva. E o Papa Francisco, ele testemunhou isso, né, de uma forma que
que atraiu não só católicos, né, cristãos, mas atraiu toda a sociedade. A gente vê agora, né? Sim, Nós sim. vimos no funeral, né? Que liderança mundial reúne ao redor de si 50, não sei, diziam, né? Chefes de Estado, mais de 100 representações diplomáticas, né? Sim, sim. Quer dizer, ele foi um grande sinal de Deus, né? Ou de um ser humano que trabalhou pela justiça, né? Pela paz, né? E para nós, é claro, mais ser humano como o nosso pastor, né? O pastor da igreja, né? A gente via sempre na ótica da fé, né? O Papa Francisco, né? Da ótica da igreja. Mas muitas pessoas viram ele dessa ótica também muito humana, né? Que ele chamava a atenção de todo mundo, né? E é interessante até, né? Muitas entrevistas, muitas falas foram feitas, né? Logo após a morte do Papa Francisco. E enquanto o senhor comentava, eu me recordei de uma frase do Padre Claudiano, né? Que é o nosso provincial, que ele aprendeu com o Papa Francisco que a igreja deve ir até as pessoas, né, onde elas estão e como elas são, mas não ir vazio, mas ir fundamentado no Evangelho, né, que é justamente isso que o senhor traz também, é ir ao encontro, mas não ir por ir, mas ir ancorado no Evangelho e ancorado na pessoa de Jesus Cristo, né, Dom? Exato. Eu vi um telejornal aí, né, leigo, né, falando da exortação apostólica, né, dizendo assim, o Papa, o programa dele foi sobre a alegria, mas pegou só a primeira palavra, né? Sim, sim. É a alegria do Evangelho, Sim. né? Alegria do Evangelho, né? Claro, a alegria é alegria, mas aquela alegria que vem do encontro com Jesus, né? Aquela alegria que vem daquilo que Jesus nos deixou, né? A sua mensagem de salvação, de libertação, de vida nova, né? De renovação, né? É essa alegria que o Papa Francisco ele transmitiu, né? E buscou viver e que de fato repercutiu no mundo todo, né? Tem um fundamento muito claro, né, para essa alegria. E o senhor bispo, né, nessa missão como bispo, como que se inspira, né? Como que esse exemplo, todo esse legado inspira a vocação do senhor atualmente? O senhor que foi nomeado por ele, como que de bispo para bispo, vamos dizer assim, o senhor consegue se inspirar no Papa Francisco? O que me inspirou, assim, inclusive o lema, né, do meu episcopado é tudo por causa do Evangelho. É tudo por causa do Evangelho, que é paulino. Claro que o que me inspira é Jesus, né? Mas da forma como São Paulo seguiu. Sim, sim. Como o apóstolo Paulo viveu, né? Totalmente assim radical, né? Aberto a todos os povos, né? Todas aquelas bonitas características de São Paulo, né? Que ele não fica ali anunciando Jesus somente para um povo, mas ele, né? Sai pelo mundo todo, anuncia o evangelho, dá testemunho e forma comunidades e forma os agentes de pastoral, né? Então eu tenho assim muito como referência São Paulo, né? E o Papa Francisco, né, a Evangelii Gaudium também me inspirou muito, porque ali está São Paulo também, a alegria do Evangelho, né? Com certeza. Então eu me identifiquei muito também com esse programa do Papa Francisco, né? Ele me ajudou, acho que ajudou a igreja, né, a sair de si mesma, né? Não só olhar para dentro, a igreja em saída, como você dizia há pouco, né? Uma igreja que olha para fora, né? Ele até repetiu várias vezes, Jesus está dentro, né, de nós, né? Mas ele quer sair, né? Então, sair por meio das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos gestos, né? Do nosso compromisso com as pessoas, especialmente aquelas que sofrem, né? Com certeza. E além, né, da exortação Evangelii Gaudium, acho que tantos outros documentos, tantos outros pronunciamentos do Papa Francisco sempre mexeram com a gente, né? Assim, ele nunca disse nada ou escreveu nada que a gente não tenha parado para refletir, assim. Acho que o impacto da fala, da presença do Papa Francisco é muito grande, né, Dom? Isso, você diz uma coisa muito importante também, que eu acredito. Muita gente não entendeu o Papa Francisco,
muitos não entenderam, né? Sim. Porque ele sim tinha como centro Jesus, o Evangelho, mas ele tinha o coração tão dilatado como o coração de São Paulo, que ele olhava para todos, né? Aquela encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Que abraçava toda a humanidade, né? A Laudato Si, né? Sim. Que é aquela encíclica sobre o meio ambiente, né? A casa comum, né? Então, um Papa que não se preocupa só com as pessoas, mas com o mundo, com o ambiente, até o nome, né? Francisco, Sim. né? Francisco, que amou o Evangelho, viveu o Evangelho e também toda a criação, né? E como o Papa Francisco, e para mim foi muito bom também, eu consegui fazer essa ligação, né? Que antes, sim, a gente pensava, mas não refletia muito profundamente, que como a casa comum tem a ver com a situação social, né? Quer dizer, quando está a casa comum sendo destruída, é o ser humano que está sendo destruído, porque ele mora ali dentro, e não só ele, né? Toda a vida que está dentro dos ecossistemas, né? Sim. Então, o Papa Francisco, aí ele atingiu também, né, quando começou a falar assim, pessoas que não eram, né, católicos, cristãos, mas que se identificaram, né, nesta linha, né, que também todos, de alguma maneira, são criação de Deus. Todo ser humano, se não somos criação de Deus, somos criação de quem? De quem? Né? Todos são filhos de Deus, né? Deus criou, né? Claro, uns estão mais perto, outros mais distantes de Jesus, né, que é o centro da revelação, né? Mas todos fazem parte da grande família de Deus, criada por Deus, a humanidade, a criação, né? Então, o Papa Francisco, ele conseguiu nos ajudar a abrir os horizontes, né? Então, é claro, quem enxerga a igreja só do ponto de vista de dentro do templo, né? Que tem o seu valor também, é claro, né? Tem muita dificuldade de ver a missão da igreja como aberta a toda a humanidade, né? Ela tem algo a dizer aos católicos, aos cristãos, mas a toda pessoa de boa vontade, né? E uma coisa que também sempre me chama muito a atenção nesse legado do Papa Francisco, nos seus pronunciamentos, nos seus escritos, é que ele não falava apenas para dentro da igreja, mas e também para as grandes igrejas. Mas ele sempre, assim, ele era tão acessível que as nossas comunidades mais simples, as nossas capelas mais pequenas, conseguiam entender, conseguiam pelo menos ser impactados, né, com o que o Papa Francisco estava ali nos ensinando. Então, acho que é um impacto muito grande. A gente não fala só para dentro da igreja e para igrejas grandes, para os bispos, para padres, para as grandes catedrais, mas a gente fala ali para as pequenas paróquias, das periferias, das comunidades. Ele era assim, né? Você está dizendo muito bem. A forma de comunicar do Papa, porque às vezes a gente pensa, o Papa Francisco era midiático, das mídias. Podemos dizer que sim, mas ele era o Papa da comunicação pessoa a pessoa. Sim. Né? Claro, pessoa aqui, né, você vai se comunicando, parece que, né, o Papa João Paulo II tinha essa capacidade, uma comunicação midiática. Né? O Papa Francisco é aquele da comunicação pessoal, né? Onde quando ele está conversando com você, é com você que ele está conversando. Né? Eu tive aquela experiência de recebê-lo, né, na nossa casa de Aricha, dos Paulinos, durante, por ocasião dos retiros da Quaresma do Papa, que fazia junto com a Cúria. E como geral, eu ia lá para acolhê-lo, né? Ia junto com o vigário, né? Geral, a gente ia lá, nós íamos para acolhê-lo, então trocávamos algumas palavras, né? Depois ele fazia o retiro de uma semana, depois voltávamos lá para despedir. E eu percebi ali, quando ele conversava conosco, né, como ele dá atenção, e não só nós. Me lembro que quando ele se despedia, por exemplo, né, quando eu terminava o retiro, todas as pessoas ficavam assim lá no saguão de entrada, né? As cozinheiras, né? O pessoal da limpeza, né? Os vigias, né?
ele cumprimentava um por um, né? Agradecendo a acolhida, né? Sim. Da casa, né? E ele era esse de cumprimentar, de conversar, de se interessar por cada... Não sei como ele conseguia, sabe? Dádiva de Deus mesmo, né? Um dom de Deus. Exatamente, da atenção. E depois a gente tem tantos outros exemplos, como você Sim. falou, né? Por exemplo, no Dia Mundial dos Pobres, que ele, né, abria lá o Vaticano para acolher todos os pobres, ia lá, sentava à mesa junto com todos, né? Sim. E conversava com um, conversava com o outro, né? Quer dizer, é um papo humano, né? É o papo que faz lembrar Jesus. Sim. Não é Jesus que fazia assim? Exatamente. Né? Jesus não evangelizava nas casas, Sim. né? Não evangelizava nas mesas, né? Comendo, né? Na refeição, né? Então, o Papa Francisco tinha essa capacidade muito humana, inclusive a explicação que ele dava, porque ele não ficou lá no apartamento papal e foi para a Casa Santa Marta, ele justamente dizia que o motivo era porque ele queria ver gente, né? Ele queria conviver com as pessoas, né? E então ele decidiu morar ali, né, na Casa Santa Marta. E ele sempre buscou se fazer entender e ele sempre quis estar perto das pessoas até o seu último dia, né? Assim, a sua última aparição, já muito debilitada, assim, acho que o mundo se surpreendeu com a coragem, né? Com a força dele de, mesmo tão debilitado, saudar as pessoas, estar ali. Nós não sabíamos que seria a última vez, mas uma última vez ao lado do povo, né? O último dia, a gente pode dizer assim, dele foi ao ali, lado do povo. Né? E eu lembro que aquela expressão, o pastor com cheiro de ovelhas, sim, ele partiu para o Pai, né? Para a eternidade com cheiro com de ovelha. Cheiro das né? ovelhas ainda, Porque sim. foi a última ação dele, sim. passando pelo meio do povo. Depois eu vi alguns comentaristas, né, mas médicos, né, os médicos que trabalharam com ele, né, falando que foi um risco grande, mas ele não via risco, né? Sim. Acho que ele chegou a pedir para os enfermeiros, né? Assim, ele queria, né? Então atenderam o pedido dele, né? Eu sei que ele até perguntou para o enfermeiro, segundo o que saiu nas notícias, né? Se ele ia conseguir, né? Conseguiu, né? Passou, mas é claro, gastou as últimas energias que ele tinha para estar com o povo, né? No meio do povo que o Senhor, né, colocou para ele servir, né? E é muito bonito. Muito bonito. E o Brasil teve o privilégio, né? Assim, foi o primeiro país que o Papa Francisco visitou, né? Durante a Jornada Mundial da Juventude. Acho que ali a gente também já percebeu logo de cara que ia ser um pontificado diferente, porque a multidão que ele reúne, o maior público, né? Se a gente até estava conversando, agora me falha se é do mundo, se é do Rio de Janeiro, né? Se é do Brasil, mas realmente, assim, um público de mais de 3 milhões de pessoas reunidas em Copacabana para ver de perto um Papa novo. A gente não tinha ainda muita noção do que seria esse pontificado, mas a gente já confiava nele. Mesmo, né? Estava no início, né? Sim, e a gente já teve essa sorte, né? Esse privilégio. Bem no início e, de fato, né, atraiu uma multidão, né? Porque já, né, no primeiro ano, né, as primeiras aparições dele, ele já mostrou a sua forma de ser, né? Com certeza. Quer dizer, cada Papa tem a sua forma, né? João Paulo II, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, né? Bento XVI tem a sua forma, né? E o Papa Francisco a sua maneira, né? Inclusive até dizem, e é verdade, não vamos ter um outro Papa Francisco. Com certeza. Né? Francisco foi né? Tem sim essa continuação ou valorizar aquilo que a gente viu que o Papa valorizou em relação ao Evangelho, né? Acho que isso todos os papas querem fazer e vão fazer, né? Com certeza. Mas era uma característica dele, né? Bem, Papa, assim, coisas bem pessoais mesmo, né? Sim. É muito bonito. E a relação com o Brasil, né? Assim, acho que ele vem ao Brasil, mas ele sempre, assim, e o brasileiro também já gosta, assim, desse tom mais descontraído, mais alegre, e Papa Francisco correspondia muito a essa nossa expectativa também, né? Ele tinha uma relação com o Brasil também muito bacana. Exato, porque, né, a gente lembrou
a Conferência Episcopal Latino-Americana, né, que foi em 2007, né? Sim. Que ele veio ao Brasil, Aparecida, e dizem que aquela conferência marcou muito ele. Ele nem, claro, não esperava ser Papa, né? Mas diz que marcou muito ele, porque depois ele faz algum comentário que ele achou bonito aquela conferência, porque os bispos se reuniam e depois iam celebrar no santuário junto com o povo, né? Então ele viu assim a presença do povo, né? A religiosidade popular, né? A devoção a Maria, né? Muito forte, né? Na vida do povo, né? E ele também tem uma devoção, tinha, né? Uma devoção muito grande a Nossa Senhora, inclusive está sepultado, quis ser sepultado ali na Basílica Maior de Santa Maria Maggiore, né? Sim. Então, de fato, marcou, né? O Brasil marcou a vida dele, né? A gente pode dizer assim. Era Argentina. Mas tinha o coração meio brasileiro, a gente sabe. Essa rixa é mais no esporte, né? A gente até... Eu morei na Argentina também, sabe? Assim, só um parênteses, né? Sim, sim. E sempre fui muito bem recebido, sabe? Acolhido pelos argentinos, como brasileiro, né? Sim. Então, essa coisa mais aí do esporte. Do futebol, né? E a gente agora, né, vive essa expectativa para um novo pontificado. Mas, como o senhor disse, né, com certeza, assim, o legado, os ensinamentos, a gente não vai ter outro Papa Francisco, mas a gente vai, talvez, colher, né, mais frutos do que ele nos deixou. Qual que é, assim, a expectativa, né? Assim, como que o senhor acha que o legado do Papa Francisco vai continuar reverberando, assim, nos próximos anos da Igreja? Como dizia, o Papa Francisco ajudou nós, né, como igreja, como cada Papa teve a sua característica, e também o Papa João Paulo II também foi um Papa, né, de viagens, de aberturas, né? O Papa Bento XVI também, né, saiu, era mais um teólogo, né? O Papa Francisco, ele deixa esse legado, né? Não só para o Papa, mas para todos nós, né? Que a missão da igreja é evangelizar, né? Isso todos os papas fizeram, né? O Papa Francisco fez a sua maneira, a partir das suas experiências, né? Eu espero que o próximo Papa, e vai acontecer isso certamente, porque o Papa, ele é sucessor de Pedro, antes de tudo, e ele é aquele que anima a igreja, né, no seguimento de Jesus. Sim. Então, eu penso que o Papa que vai vir, com as suas características culturais, não sabemos de onde vem, né, se é do Oriente, se é do Ocidente, né, com as suas características, ele vai buscar conduzir as pessoas, o povo, né, a continuar esse caminho no seguimento de Jesus à luz do Evangelho, né? Dentro da igreja, dentro do mundo hoje, com todos os seus desafios, né? Um mundo que vive um tempo tão especial, né? Tão estranho também, né? Desafiador, né? Com coisas muito bonitas, né? E fascinantes na era das tecnologias, né? As redes sociais falando só no campo da comunicação, né? Mas que às vezes esses meios são utilizados para divisão, né? Para criar polarizações, né? Ódio, né? Para nos afastar. Então vivemos nesse mundo, né? Tão desafiador, fascinante, mas desafiador. O próximo Papa, eu acredito que vai prosseguir nesse caminho, né? De anunciar, viver o Evangelho. Acho que esse caminho de abertura da igreja também, né? A toda a humanidade, né? Porque a igreja tem uma mensagem a dar, não só aos cristãos e católicos, né? A toda a humanidade. Então, penso que o Papa, ele vai dar uma continuidade com a característica pessoal dele. Ele vai dar continuidade a esse caminho que a igreja está fazendo, né? Nesse século 21. E como o Papa Francisco falava, assim, pessoalmente, né, de certa forma, com cada um de nós, qual é a mensagem, assim, que acho que cada cristão, cada católico pode, a partir desse momento, registrar e pegar para si do Papa Francisco, para esse novo pontificado, para essa nova fase da igreja, né? Como cada pessoa realmente pode fazer a sua parte a partir do legado do Papa Francisco?
Penso que pegar, novamente voltamos ao tema do Evangelho, né? Uhum. O Papa Francisco, que também, de certa forma, ele pega alguns pensamentos do Papa Bento XVI, né? Quer dizer, o Papa Francisco insistiu muito que para a gente tomar o caminho do Evangelho é preciso um encontro com Jesus, né? Isso ele insistiu muito. Claro, né? Na oração, na celebração, né? Eucaristia, a palavra, né? Mas ser uma evangelização, uma igreja em saída, né? Sim. Acho que ainda é um desafio para o futuro da igreja, né? De sermos uma igreja em saída, né? Eu agora estou também numa diocese, né? Eu já visitei quase todas as paróquias, são 112 paróquias na nossa Uma diocese, missão né? grande. Cheguei quase a 100%, acho que 95% cheguei. E vejo que tem esse risco, corre-se o risco das comunidades, né, olharem para dentro e não para fora, né? Temos que olhar para dentro, é claro, para botar as coisas em ordem dentro, mas que seja uma igreja em saída, né? Quais são as necessidades hoje da igreja, né? A quem queremos chegar com o evangelho? Quem está pedindo, né, com sede e fome da palavra de Deus, né? Então a gente vê, tem lá os pobres, né? Tem os doentes, tem as crianças, né? Tem os idosos, enfim, a gente vai vendo, se a gente começa a olhar para a sociedade, a gente vai o mundo da comunicação, né? Como chegar ali, né? Como levar uma mensagem de fato de uma comunicação que ajude a unir na diversidade, é claro, né? Mas a construir comunhão, a buscar soluções positivas para a nossa sociedade, para que todos tenham mais vida, né? Vida em abundância, como dizia Jesus. Nós partimos da fé. Outros que não são católicos cristãos partem de valores humanos, que estão dentro da nossa fé, estão dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Então, eu acho isso. Acho que cada um é chamado a fazer um encontro com Jesus, né? Porque cada um tem uma responsabilidade aí, né? Vocês aqui como comunicadores, você como comunicadora, né, Jennifer, com certeza, né? E uma mãe de família como ali responsável com o marido pela família, o marido, os filhos, né? Os operários, enfim, aqueles que trabalham nas nossas comunidades. São tantos leigos que exercem vários serviços dentro das comunidades, né? Então, é no encontro com Jesus que a gente se anima a fazer isso. E é no encontro com Jesus que a gente cresce como irmãos e irmãs, né? E ali é tudo amor, né? Com certeza. Deus é amor. Deus é amor. Jesus é a revelação desse amor. Então, encontrando-se com Ele, encontrando-nos com Ele, é que a gente vai fazer um caminho bonito de igreja. E eu penso que o Papa próximo vai fazer esse caminho, vai nos ajudar nessa continuação aí e vai precisar de muita ajuda nossa, né? Não só dos bispos, do Papa, mas de todos os leigos, leigas, né? Para a gente se sentir como igreja, unidos a Ele, seja quem for, a gente não sabe, mas estaremos unidos a Ele, né? Que é o nosso pastor, né? Que nos leva e que nos guia em direção ao pastor supremo, né? Que é Jesus, né? E a Trindade, né? Jesus dentro, é claro, sempre da perspectiva da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo também que está aí atuante, né? Na igreja, né? E nós não podemos nos fechar à sua graça, né? E aos dons que Ele inspira, né? Com certeza que a gente fica nessa esse desafio, então, para cada um de nós, que a gente se reconheça, se una como igreja e que cada um realmente assuma a sua responsabilidade, a sua missão como católico, como batizado, como tanto nos inspirou o Papa Francisco, né? Que a gente leve esse legado a muitas outras gerações, que a gente sempre fale do Papa Francisco e mostre ao mundo, né? Com os nossos exemplos também, o que a gente aprendeu com ele e revele esse grande homem, esse grande pastor que esteve com a gente. Isso mesmo. E nesse sentido, você está falando do batismo, né? O Papa Francisco sempre falou, antes de tudo, fomos batizados. Sim. Né? Com certeza. Depois, é claro, tem os vários serviços, né? Tem os religiosos, as religiosas, os padres, né? Tem os diáconos, os bispos, o próprio Papa. Mas todos fomos batizados. A nossa missão é ali, começa ali, né? E aí, então, os leigos, as leigas, né?
os homens, mulheres, né, os casados, solteiros, sei lá, todo mundo, né, jovens, crianças, todo mundo trabalhar, né, como membros da igreja. A beleza da igreja é isso, né? Então, essa coisa de, às vezes, essas brigas, né? Às vezes a gente vê divisões, né? Um fala mal do outro, né? Isso não faz parte da igreja, né? A gente pode fazer até uma crítica, né? Mas então apresente a solução, né? O que você está fazendo para melhorar em cima daquela crítica que às vezes se faz, né? Sim. Ninguém é contra a crítica, não. A gente tem que ser uma igreja também crítica, Sim. mas com os pés no chão e como irmãos e irmãs. Crítico, mas sem perder a caridade. Com certeza. Né? A caridade é o que nos une, é o amor, né? E se a gente ama, então, a gente perdoa, nós somos tolerantes, se a gente ama, a gente é misericordioso, a gente quer o bem do outro, a gente não fala mal do outro, né? Sim. Então, o verdadeiro cristão e católico é esse, né? Que vive aquelas as três irmãs lá que eu gosto sempre de citar, né? O amor, a fé e a esperança, né? Amor, fé e esperança, né? E caminhar aí juntos. A esperança é o tema também, né, do jubileu, nosso ano que o Papa Francisco nos deixou. Olha que interessante, sim. né? E o Senhor o chamou justamente nesse ano da esperança, né? O ano santo, que tem como tema peregrinos de esperança. Que a gente siga, né, nesse caminho, né, como peregrinos, na esperança, no amor do Pai e no exemplo, né, e se do a Papa gente Francisco. olha, não sei, agora, né, refletindo aqui com você sim. partilhando, se a gente olha o pontificado do Papa, ele não deixou esperança, né? Com certeza. Deixou esperança para nós, né? Era um Papa da esperança, né? Que é possível, até o último momento da vida, fazer algo de bom. E ele fez até o último dia, né? Depois o Senhor chamou, né? Quando a gente não acreditava, né, em vê-lo, não achava que tinha possibilidades, ele estava lá. Provou que... E ainda desejou Feliz Páscoa para todos nós, né? Com certeza. E deu a bênção, né? Sim, tem muito significado nessa... É muito significado, a forma como ele viveu até os últimos momentos, né? Sim. E ele sempre, nunca escondendo também as suas fragilidades, demonstrando que, assim como todos os seres humanos são frágeis, o Papa também é, né? Com certeza. E tem as suas limitações, mas tem a graça de Deus que é mais forte, né? A graça de Deus é que nos faz lançar-nos, né? A gente se lançar cada vez mais para frente, né? Com certeza. Como dizia São Paulo, esquecendo do que fica para trás, me lanço para frente, né? Sim. Para o que vem, né? Para aquele mundo melhor que a gente espera, né? Aqui no mundo, sim, muitos dizem, sim, esperam um mundo melhor na eternidade, é claro. Sim. Todos queremos chegar na eternidade, com certeza, em Deus, né? Mas essa eternidade a gente constrói aqui. É no hoje, né? No hoje, agora. agora. Né? O Papa Francisco deixou a semente, né? Sim. Agora somos nós também para darmos a nossa parte, né? Com certeza que a gente colha assim, muitos frutos dessa semente lançada. Tenho certeza que a gente vai conseguir, porque ele nos ensinou a ter esperança. Isso, ter esperança. A esperança é justamente isso. Não obstante as dificuldades, os problemas, até aqueles problemas que a gente acha que não existe solução, né? Ter esperança é saber que esses problemas não são a última palavra. Né? As dificuldades que temos não são a última palavra. É ter esperança em Cristo Jesus, é claro, Ele é a nossa esperança, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É saber que com Jesus a gente pode superar tudo, até a morte. Com certeza. Né? Até aquilo que a gente diz que é o fim, não é, né? Sim. Não é o fim, né? Para quem crê, né? É início de uma vida nova, ou continuação de uma vida dentro de uma nova dimensão, né? A dimensão da eternidade em Deus, né? Então, é isso, Jennifer, é um desafio grande, né? É um desafio, continuar aí né? Aproveitando, né, nós do legado que o Papa Francisco nos deixou, né? Que a gente consiga, assim, usar esse privilégio, né?
para fazer esse evangelho, essa alegria do evangelho, essa igreja em saída cada vez mais longe. Dom Valdir, muito obrigada por essa partilha, pela presença. Certamente foi uma conversa muito enriquecedora. Acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas acho que o essencial acho que foi dito, né? Acho que a gente conseguiu enaltecer o de melhor do legado do Papa Francisco. Exato. E deixamos essa mensagem também, né, para todos os que estão nos assistindo, Com certeza, né? com certeza. Olha, é o trabalho nosso, né? Todos nós, né? Com certeza. De estarmos aí, continuando o nosso caminho, de fazer tudo por causa do Evangelho, né? Nós que somos cristãos, católicos, os que não são cristãos e católicos também têm a sua parcela de ajudar a construir um mundo com mais amor, com mais paz, né? Com mais justiça, né, que precisamos tanto, né? Com certeza. Então, vamos unir aí nessa grande força todos os irmãos, né? Fratelli tutti, Sim. como diz a encíclica do Papa, Sim, né? sim. Francisco, todos os irmãos na diversidade, né? Mas nós católicos cristãos, né? Aí acreditando no Evangelho, tendo Jesus, né, como a referência no nosso caminho, né? Ele que nos conduz, o Espírito que está presente no meio da igreja, inclusive o Espírito Santo, a gente acredita que está ali no conclave também, né, para ajudar a decidir ali o novo Papa, né, e todos caminhando para Deus, né, Deus que é a nossa esperança, né, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Com certeza, amém. Dom Valdir, muito obrigada pela presença. Até uma próxima. Eu espero contar com o senhor para outras conversas. Já fica aqui o nosso convite. E se você, né, quer conhecer mais sobre o legado do Papa Francisco, quer se aprofundar nessa história, né, nesse pontificado, a Paulus Editora possui um catálogo amplo, diverso e muito profundo sobre os inscritos do Papa Francisco, sobre os ensinamentos, as orações do Papa Francisco. São obras realmente muito ricas. Não deixe, né, de procurar uma das nossas livrarias pelo Brasil, também do nosso site, no Televendas, né, tem uma diversidade muito grande. Acompanhe as nossas novidades nas nossas redes sociais. E se você chegou até aqui, também siga, né, e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. A você que nos acompanhou, até a próxima!